Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Então, hoje no meu vídeo eu vou dar umas dicas de saúde, né? E depois vamos sentar para conversar sobre aquele assunto que eu falei das minhas revelações. Então, hoje eu tenho aqui, ó, isso aqui é um suco de pepino. É um pepino desse tamanho mesmo, ou menor um pouco, mas geralmente é desse tamanho. Então, eu pego esse pepino, corto miudinho, coloquei aqui, bati, né? E aqui botei um gelo e ficou pronto. Então, isso aqui é meu remédio de pressão alta. Depois eu vou explicar a vocês. E eu tenho isso aqui também, que é... olhando assim, vocês vão dizer que é o quê? Um bife, né? Mas não, isso aqui é o miolo da jaca. Eu pego o miolo da jaca, eu cozinho, depois eu fatio, tempero com pimenta do reino, essas coisas, e frito para comer, que fica, substitui a carne, né? Aqui em casa eu não como carne, meu esposo come, mas minha filha, mas eu não como, né? A não ser as carnes imundas que não entra, eles não comem. Que é porco, aquelas coisas que estão lá na Bíblia, né? Esse tipo de carne, eles não comem. Então agora eu vou sentar vou sentar ali para a gente conversar um pouco a respeito do assunto que eu falei que eu vou abordar com vocês. Então, como eu falei no outro vídeo, que eu tive aquela visão com Jesus Cristo, né? Se passaram acho que uns 5 anos, eu não tive mais revelação nenhuma, mas aquela não saiu de mim, ficou comigo, né? Então, depois de uns 5, 6 anos, eu me casei com 21 anos, eu tive a visão com 15 anos, 16, me casei com 21. E aí, casei, tudo certo. Quando eu casei, eu abandonei meus estudos. Eu estava no segundo grau, estava no segundo ano do segundo grau, eu abandonei. Então, quando chegou esse período, né, eu já estava com, acho que uns 2 anos de casada, eu senti o desejo de estudar novamente. Então, eu fui morar em uma cidade, eu morava aqui em Feira de Santana, na minha casa, e me senti vontade de morar no interior, uma cidade onde moravam muitos parentes do meu pai, tios meus moram lá até hoje. E eu fui para este lugar que se chama Conceição de Jacuípe. E lá eu voltei a estudar, comecei a estudar, só que foi um período muito difícil, porque na época eu estava com 5 crianças, né? Quem não sabe, eu tenho 7, 5 mulheres e 2 homens. Então eu comecei a estudar e foi difícil, porque acumulei muito serviço. Tudo que eu faço eu gosto de fazer bem feito, então eu cuidava da minha casa, eu gostava de cuidar bem cuidada. Eu fui estagiar, né? E aí a gente sabe como é difícil, né? Como é trabalhoso, na verdade. Então, eu cheguei a um ponto de querer abandonar tudo, faltava acho que um mês ou 2 para concluir. E aí eu fui para uma professora, né, que eu tinha mais intimidade com ela, né, e falei que eu ia deixar porque não estava dando certo, eu estava me esforçando demais e poderia me prejudicar. Aí ela disse, não, você não vai deixar, você chegou aqui, você vai até o fim. E aí, com a ajuda dela, né, eu consegui realmente concluir. Me formei. E quando eu fui lá para São Jacuípe, a gente alugou uma casa. Só que eu não achei uma casa assim que fosse compatível com a minha. Era uma casa inferior à minha, porque não achamos uma casa melhor para morar. Como eu tinha muita vontade de voltar aos estudos, então eu fui assim mesmo. Então, aí essa professora me ajudou, eu concluí, né? Me formei. E aí, nesse período, eu estava muito cansada e eu decidi voltar para minha casa em Feira de Santana. Só que eu não estava querendo muito voltar, porque aqui tinha uns problemas e eu não queria muito voltar para minha casa. E aí, em pensamento, eu comecei a conversar com o Senhor, né? Que eu queria ficar lá mais tempo. Só que a dona da casa, ela botou a casa para a venda e conseguiu um comprador para a casa. E ela disse, Ana, eu vou precisar da casa, você tem tantos meses, porque eu vou precisar, porque eu vendi, eu tenho que entregar a chave para o novo proprietário. E nesse período tinha uma rádio da Novo Tempo, que eu gostava muito de assistir essa rádio. E tinha um programa que era até da vovozinha, não lembro quem era o apresentador, não lembro o nome dele. Só que teve um dia que eu estava lá, né, fazendo os bifes para almoçar, meu esposo estava viajando,
E aí eu estava assistindo o programa. Só que nesse momento, ele, o apresentador, começou a falar sobre carne. E ele falou de uma forma assim. Eu pensei assim, é como se estivesse falando comigo, né? E vocês que gostam de comer carne, falou de uma forma assim que na hora eu peguei a carne e joguei para lá. E aí não quis mais comer carne, né? Desse dia em diante, conversei com meu esposo e disse que eu não queria mais carne lá dentro de casa. E aí foi, né? Sim, aí nesse período eu não conhecia ninguém da Adventista, apenas assistia a programação, né? Então, aí nesse período eu comecei, que a Iraci, a dona da casa, me pediu a casa, então eu comecei a pedir ao Senhor, né? Senhor, eu não quero voltar para a feira, quero que o Senhor me arrume uma casa que seja de laje. No meu pensamento eu comecei a idealizar a casa. E aí eu tive um sonho. Nesse sonho eu estava toda de branco. Olha bem, que quando eu sonhei, né, quando eu tive a visão que Cristo me pegou no colo, eu era uma criança, eu me vi como uma criança. Só que nessa visão eu já estava uma mulher e eu estava toda de branco. E aí nesse sonho tinha um homem do meu lado de branco também. E aí nesse sonho eu vi uma casa muito linda. Era uma pequena mansão a casa. E aí no sonho eu falava assim: "Ah, eles vão amar, eles vão amar". Eu acredito que eu estava me referindo a meus filhos, né, que ia gostar da casa. Eu sonhei também, não ligava para esse negócio assim, sonhei, acabou. E nem comentei nada, nem ficou nada assim. Não pensei sobre aquilo, né? E aí eu fui na escola resolver um negócio. De lá, olha como o senhor faz quando ele quer mostrar algo pra gente. Eu fui para a escola. Quando eu fui saindo da escola, aí me deu vontade de passar na casa de uma prima minha, de Zezé, né? E aí me deu vontade de passar nessa casa. Aí eu fui lá na casa dela, e lá estava outra prima minha, que é irmã dela, Isabel. E ela falou assim: Ana, tem uma casa para alugar aí, só que eu não quero, que a Isabel também estava procurando casa para alugar. Ela disse: eu não quero porque é meio distante, a casa é muito boa e meu marido viaja muito, eu tenho medo de ficar nessa casa. E aí eu senti aquele desejo de conhecer aquela casa. Eu disse: Bel, você me leva lá? Ela disse: levo. Aí eu fui. Quando eu cheguei, que eu olhei a casa, aí veio a visão que eu tinha tido à noite. A mesma casa, a mesma casa. Tinha uma estrada de um lado, uma rodagem de outro, muitas árvores frutíferas, a casa muito boa, a mesma casa que eu vi no sonho. E aí eu não falei nada para minha prima, mas no meu coração eu senti uma alegria. Eu disse: ai, essa casa é para mim, Jesus Cristo preparou para mim. E aí eu pensei, disse: Senhor, mas eu acho que aqui o aluguel vai ser mais caro que a minha. E aí me falaram onde a proprietária morava, que era em Salvador, me deram o telefone, né? E aí eu liguei, e aí ela falou que a casa, o valor que ela deu da casa era menor do que o meu. Eu recebia mais da minha do que o que ela pediu. Eu disse: não, isso aí é do Senhor, porque a casa é muito linda, e era tipo uma pequena mansão. Tinha só de coqueiro, acho que tinha uns 15 pés ou mais. Tinha laranja, tinha manga, goiaba, aquela jambo, era muita fruta que tinha na chácara, né? E a casa muito boa de laje, do jeito que eu falei para o Senhor, né? E agora, que lá nessa casa que eu morava, tinha a casa de um lado e do outro pegada. Essa casa era tipo uma chácara. E agora, eu tinha medo de dormir aqui. Meu esposo viajava sempre. Mas acredite se quiser, com o Salmo 91, eu senti um poder, uma força dentro de mim que só Deus mesmo para me dar. E aí eu falei: eu venho para essa casa e eu vou dormir aqui só eu e meus filhos, que meu esposo tinha que viajar, né? Só eu e meus filhos, não vou chamar ninguém para dormir aqui. E aí aluguei a casa e eu fui para casa, né? E quando eu cheguei lá, até a porta da casa tinha um problema na fechadura. Eu tinha que dormir com algo que a proprietária disse que ia mandar consertar. E eu dormia com alguma coisa atrás da porta, porque ainda não tinha fechadura, né? E aí, quando meu pai tinha uma chácara perto dessa cidade que eu morava, né? Sempre ele morava aqui em Feira e sempre ele ia para a chácara lá. E ele sempre passava para me ver, né? E nesse dia ele passou lá na minha casa. E aí ele sabia do medo que eu tinha, porque quando eu morava aqui perto dele, eu também tinha que ter alguém para vir dormir comigo, né? Para você ter uma ideia, um dia uma pessoa que estava aqui, que ia dormir comigo, disse que ia sair de noite, e aí eu não dei a chave, meu esposo estava viajando, eu não dei a chave, quando eu acordei era meia-noite, uma hora, e isso eu já tinha uns 4 a 5 filhos nessa época.
E meia-noite, 1 hora por aí, eu percebi que ele não tinha chegado porque eu não abri a porta, e aí começou aquele medo, e aí fui para a porta de meu pai, quase arrombo a porta de meu pai, e ele o que foi, eu disse, eu estou sozinha, era desse jeito, o tamanho da coisa era desse jeito. E aí, quando meu pai foi para a chácara lá, né, eu aluguei a casa, fui para lá e disse, agora, Senhor, não vou ter medo, vou dormir, eu e meus filhos, e não vou chamar ninguém. E aí, quando meu pai passou, ele foi lá me ver, né, que ele ainda não tinha me visto nessa casa. Quando ele viu a casa, até ele ficou com medo que eu ficasse lá, porque a casa era muito boa e de um lado era estrada, era toda cercada, né? A área era toda cercada. De um lado era estrada, do outro era rodagem. E até meu pai ficou com medo de eu dormir ali só com as crianças. Aí eu falei para ele: não, pai, não precisa temer, porque Jesus Cristo está comigo, eu não estou só. Meu pai ficou assim: não estou acreditando no que eu estou ouvindo, né? Para você ver como a confiança em Deus, né, faz a gente tirar todos os medos, tirar tudo. E então eu fiquei nessa casa, né, morei lá. Então essa visão, né, essa casa eu nunca tinha passado nessa rua, nunca. Por quê? Era afastada da cidade e o lugar que eu morava era do outro lado. E eu só ia no centro e voltava, então não tinha como eu ter passado naquela rua. E eu vi a casa igualzinha no meu sonho. A casa era igualzinha que eu vi no meu sonho. Então, Cristo me deu essa visão. Ah, outro detalhe. Eu perdi o medo. Fui lá, dormi com meus filhos, só que tinha outra história. Eu não podia, eu tinha medo de levantar de noite para ir no banheiro. Eu não ia. Eu ficava na cama. E aí foi onde eu tive outra experiência maravilhosa com Jesus Cristo. Estava nessa casa, meu esposo viajou e tinha um terraço assim que a gente botou uma mesa de jantar, que era do lado de fora, né? A gente fechava a porta da cozinha, do lado de fora tinha essa varanda, a gente botou a mesa de jantar lá, mas era fora, ficava ao ar livre. E aí, nessa noite, meu esposo não estava, e eu sem sono, e eu comecei a contar carneirinho, que me falaram que se contasse carneirinho, a gente dormia. E aí eu comecei a contar um carneirinho, 2 carneirinhos, acho que eu já estava em 100 carneirinhos, não sei quantos, ou 1000 carneirinhos, e nada de sono. E nessa hora, eu senti um calor no meu coração, um calor que eu não sei explicar. Isso era tipo meia-noite, 1 hora da manhã, nessa faixa aí. E eu senti um calor, e eu senti uma voz falar para mim: se você quer dormir, durma. Se não quer, não durma. E quando eu senti esse calor no meu coração e essa voz, o medo sumiu. Eu levantei, que eu não ia nem no banheiro, não levantava, mas o medo sumiu. Aí eu levantei, fui no banheiro, abri a porta da cozinha e cheguei nessa varanda e fiquei lá contando as estrelas, sem medo, sem nada. E aí depois voltei e aí dormi, que eu não vi nem a hora. E desse dia em diante, nunca mais eu tive medo, né, de se levantar em banheira, nunca mais. Por quê? Eu acredito sim que Cristo esteve comigo naquele momento. Eu não vi, mas eu senti a presença dele e eu senti a voz falar para mim: quer dormir, durma, não quer, não force. Como se não era para forçar o sono, né? Então, gente, essa é mais uma experiência com Jesus Cristo. Tem outra que depois eu vou fazer um vídeo, que essa é bem especial, essa outra é muito especial. Depois eu vou fazer um vídeo só para contar essa outra experiência que eu tive com Jesus Cristo, né? Então, agora eu vou ler uma poesia, que essa poesia se chama... não, eu fiz uma poesia para música, né? E ela começa assim: a boa música é o elevador da alma para nos conectar a belos lugares. Mesmo estando em prisão, podemos ser livres através de uma linda canção. A música fortalece nosso espírito, nos aproxima do Salvador e nos faz sentir seu amor. Tira todo o rancor, toda a mágoa e nosso coração se acalma ao ouvir um hino de louvor. Ao louvarmos ao Senhor, devemos refletir em cada palavra que no momento são pronunciadas. E assim nossa alma se aquieta e se acalma nos braços do Criador. Eu acho, tem essa parte que fala aqui, ó. Mesmo estando em prisão, podemos ser livres através de uma linda canção. Foi inspirada em Paulo. Quem lê a Bíblia sabe que Paulo, né, o apóstolo, teve um tempo que
algemaram ele, bateram nele, algemaram ele e jogaram ele no cárcere. E aí, quando ele estava lá, algemado, espancado, ele começou a cantar louvor, começou a louvar a Deus, e de repente, aí ele dormiu, e de repente as portas se abriram, o anjo veio, libertou ele da prisão. Quem lê a Bíblia sabe dessa história, né? Eu acho linda essa história. Então, por isso que eu coloquei, mesmo estando em prisão, podemos ser livres através de uma linda canção, em homenagem a Paulo, né? Então, como eu já falei para vocês, eu tenho muitas experiências. Eu sei que muita gente tem experiências assim desse tipo, né? Estou contando a minha história, né? Tudo que aconteceu. E porque lá na frente eu quero contar para vocês, né? Porque a gente transformou a nossa casa em uma igreja, quer dizer, para a nossa família, né? Então, vocês vão entender através das visões e das revelações, né? Porque isso foi feito, né? Então, eu sei, irmãos, que se a gente se apega a Deus e confia nele, né? Hoje, o nosso trabalho, né, que eu peço muito ao Senhor e que eu quero divulgar para as pessoas, é o desejo de que as pessoas se apeguem à Bíblia, que elas estudem a Bíblia para não ser enganadas, né? Isso é muito importante, porque quando a gente estuda, a gente tem o conhecimento e entendimento, principalmente da palavra do Senhor, né? Então, é o meu maior desejo hoje, é ver as pessoas estudando a Bíblia, né? Buscando o Espírito Santo para, né, lhe mostrar as coisas. Por quê? Porque jamais as pessoas serão enganadas, né? Muitas pessoas são enganadas hoje porque não estudam a Bíblia. Porque ali está contido tudo que Deus registrou para que a gente possa realmente alcançar a salvação. Ali está desde o início da criação até Apocalipse, as coisas que vão acontecer nos últimos dias. Então, eu sei que isso é muito importante, né? Para a minha vida hoje está sendo muito, porque a minha visão, né, se ampliou. Hoje eu tenho um entendimento, eu tenho um conhecimento de muitas coisas que antes eu não tinha, só por estudar a Bíblia todos os dias. E todos os dias na nossa casa, de manhã a gente para, vai louvar o Senhor, vai cantar e vai ler as Escrituras e orar. E à noite a mesma coisa, né? E isso está fazendo uma diferença muito grande na minha vida, né? Então, no próximo vídeo, eu vou falar uma outra experiência maravilhosa que eu tive com o Senhor, que essa eu quero deixar para falar em um vídeo separado. E eu deixo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Desliga.